Carlos Rodrigues, Rádio Central. Felipe, seja bem-vindo, sucesso na sua trajetória no Guarani. A primeira pergunta é, claro, sobre o jogo de ontem, né? Você acompanhou das vitalícias, teve até uma participação ativa, né? Orientando o time, conversando bastante com o Sérgio. Que avaliação que você fez sobre a equipe? Se você gostou, né? O resultado com certeza, mas se o desempenho, o que você considerou sobre esse desempenho? E pensando, né? Terça já tem uma pedreira contra o Cuiabá. O que precisa mais melhorar para conseguir encarar o líder do campeonato? Obrigado pela recepção. Sobre o jogo de ontem, foi muito bom, né? Um primeiro momento com um dia só de treinamento, com vídeo e palestra, né? E muita conversa com os atletas, mas tudo que foi pedido nesse primeiro momento, sem querer mudar muita coisa, porque não havia tempo hábil para isso, foi cumprido por eles. E todos nós, tanto eu quanto os funcionários do clube e os atletas, estão de parabéns por essa vitória importantíssima. Mas sabedores também que é o início de um caminho e que temos que remar muito ainda na competição, e cada jogo, esse jogo serve como um divisor de águas para que cada jogo a gente faça aquilo que a gente fez nessa partida para mais. E uma segunda pergunta, pelo que a gente acompanhou do seu trabalho, principalmente América Mineiro e Red Bull Bragantino, que foram os mais recentes, enfim, pelo que a gente sabe que você pensa de futebol, você gosta de um time que trabalha a bola, um time protagonista, que saiba jogar. Você consegue ver no Guarani, desse atual elenco, com essas atuais peças que você tem à disposição, peças suficientes para jogar da maneira que você deseja? O Thiago Carpini, que foi o treinador que passou aqui no ano passado, tinha linhas de pensamento parecidas com a sua, e na Série B não deu certo com ele, principalmente esse estilo de jogo. Você acredita que consegue colocar a sua ideia, as suas filosofias junto com esse elenco? Nós temos elenco para jogar dessa maneira, da maneira que eu gosto. Temos capacidade dentro do elenco para isso. Não é de um dia para o outro, mas além da questão ofensiva, da questão de ser protagonista com a bola, defensivamente a gente tem que ser forte também, um time equilibrado, que seja forte em todos os momentos do jogo e principalmente que tenha resultados. A posição que a gente se encontra, a gente precisa ter resultado nesse início, precisa competir muito, precisa entender aonde a gente está na competição, e para aí sim, com o tempo, ir conquistando conteúdos táticos, afirmação em vários momentos do jogo, tendo uma consistência maior para aí poder ser essa equipe protagonista que eu gosto, agressiva, com uma intensidade muito alta, mas potencial no elenco não falta, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça cada vez mais rápido, e mesmo nesse processo de crescimento, buscando as vitórias. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Felipe, o ser humano ele é movido por desafios. O Guarani, neste momento, é o maior desafio na sua carreira como treinador de futebol? Eu sou movido por desafio, sim, gosto de desafio, acho que traz um desenvolvimento, não gosto de ficar na zona de conforto, e isso eu passo também para minhas equipes, para os meus atletas. É um crescimento contínuo que eu busco na minha carreira, e também gosto de ajudar os atletas a ter esse tipo de pensamento e a crescer junto. Uma das minhas principais funções como treinador a evolução dos atletas, ajudar na carreira deles e no clube que eu estou. Então, assim, o Guarani eu não vejo como o maior desafio, vejo sim como a maior oportunidade pela grandeza do clube, pela tradição que o clube tem. Estou muito feliz aqui e quero construir uma história bonita como construí no América, como estava construindo no Red Bull e foi interrompida, mas com certeza aqui as coisas fluirão bem e a gente vai colocar o Guarani onde ele merece estar. Já deu para avaliar se o Guarani vai necessitar de reforços visando a sequência da temporada? A avaliação do elenco é positiva no primeiro momento. É lógico que durante o processo a gente vai ter a resposta de todos os atletas, mas qualidade há no elenco. O elenco foi bem montado, é equilibrado, tem peça de reposição para cada função, e nós vamos procurar trabalhar, conhecer cada vez mais, desenvolver o trabalho e vendo como os atletas reagirão a eles, e no decorrer do período a gente vai analisando se precisa ou não de reforços. Primeiramente eu quero trabalhar com esses atletas que aqui estão, conheço a maioria deles,
mas no dia a dia é a primeira vez, né, com todos eles. Então a gente vai conhecendo cada vez mais e com o tempo vai tomando decisão mais assertiva e não pelo emocional. Primeiro nós vamos recuperar esses atletas, vamos colocar uma consistência maior no jogo da equipe, para assim depois a gente ter um tipo de avaliação e, havendo necessidade, vamos passar para a diretoria. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Oi, Felipe, muito bom dia para você. A minha primeira pergunta é a seguinte: o Guarani neste ano já demitiu 2 treinadores. Começou a temporada com o Thiago Carpini e ele foi demitido já na Série B, depois de passar por toda a campanha do Campeonato Paulista, e depois passou o Ricardo Catalá, que não chegou ao fim do primeiro turno. É um sinal de que o problema não é necessariamente o comando técnico, e sim o elenco à disposição do Bugre? Como é que você avalia isso de forma bem resumida? O que eu até falei com os atletas ontem, que o que aconteceu de ontem para trás eu não quero saber. E sim construir uma nova história com eles a partir desse jogo do CRB para frente. E é isso que eu vim fazer, eu estou olhando para frente, quero construir, como eu falei, uma história grandiosa aqui no Guarani, ajudar muito o clube, crescer junto com o clube, levar ele aonde ele merece estar, por ser um clube de tradição e de grandes vitórias. E é isso que eu vim fazer, e o que passou, é a gente olhar para frente, pensar em cada jogo, é uma decisão para nós, e ir crescendo com o clube. E a minha segunda pergunta é sobre estilo de jogo. Qual que é o estilo que você prefere? Algo parecido com o que o Guarani apresentou na vitória sobre o CRB por 3-1, com o time mais compactado, jogando de forma rápida pelas laterais? E também aproveitando uma outra questão dentro desta pergunta, o que você não espera, o que você não aprova como treinador e que o Guarani precisa modificar para escapar do rebaixamento? O meu estilo é um estilo agressivo, um estilo que gosta de dominar a partida, seja ofensivamente quanto defensivamente. Isso a gente vai trabalhando, né, com o tempo, é um processo, não vai ser de um dia para o outro. Ontem nós conseguimos fazer 20 minutos de alta intensidade, com uma marcação forte, criando situações de gol, fizemos gols e depois demos uma caída, uma oscilação que é normal no início do processo, mas conseguimos lidar bem com a pressão do adversário, conseguimos sofrer e matamos o jogo no segundo tempo. Então é mais ou menos, esse é o estilo de jogo, é um estilo agressivo, de alta intensidade, é o estilo que a gente vai colocando aos poucos, com muitos conteúdos também, mais detalhado, que não vem ao caso, mas esse é o estilo que eu gosto de ver minhas equipes jogando, assumindo o controle da partida. Em relação ao que precisa construir isso junto com os atletas. Eles estão comprando as ideias que já foram passadas, eles procuraram fazer na partida. Esse alinhamento, né, das ideias junto com os objetivos do clube, tem que andar todo mundo junto. A gente trabalha para o Guarani e tanto a comissão técnica, quanto a diretoria, quanto os atletas tem que estar pensando no Guarani e não em si próprio. Gustavo Biano, EPTV. Tudo bem, Felipe Conceição? Bem, no ano passado, paralelamente, você e o Guarani estiveram aí num caminho parecido, né? Você estava com o América de Minas. E os dois times começaram a Série B muito ruim. Tiveram um começo abaixo da média de times que faziam campanha de rebaixamento. Tanto o Guarani quanto o América, comandado por você, conseguiram escapar do rebaixamento para a Série C. E o que você prevê para esse ano? O objetivo principal é a gente sair da zona de rebaixamento o mais rápido possível. Esse é o foco total agora, nesse curto prazo. E é isso que a gente vai buscar. E depois a gente vai mudando os objetivos, as metas, mas a princípio é sair dessa zona de rebaixamento, onde a gente não merece estar pelo clube que pelo elenco que tem, e é o que a gente vai buscar de início. O América no passado foi, sim, uma grande recuperação. Fizemos campanha de título naquela recuperação. Se não tivesse as 9 primeiras rodadas, a gente tinha conquistado naquela época o acesso, mas passou. Agora a gente vai procurar fazer um trabalho tão bom ou melhor aqui no Guarani, para que a gente possa ajudar o clube a ter sucesso e a estar onde merece estar.
Ah, pois não. Washington Melo, canal Esportes Online. Felipe Conceição, no ano passado você fez um trabalho bastante parecido com o atual do Guarani, ou seja, você pegou o América Mineiro na zona do rebaixamento e quase ainda conseguiu acesso na última rodada. Você acredita no Guarani que esse filme possa se repetir? Ou seja, o Guarani ainda iniciar uma reação na competição e lutar por algo maior, ou seja, ainda buscar o acesso, apesar de todas as dificuldades? A princípio a gente vai, o foco total em sair dessa zona de rebaixamento, buscar a subida na tabela com a equipe e depois no decorrer da competição a gente vai ver o que a gente consegue alcançar. Mas o objetivo principal é sair dessa situação, construir um jogo para a equipe forte, competitivo, que a gente entre em campo com a confiança de que pode ganhar cada partida e que dê confiança a esses atletas, que eles possam utilizar o máximo do potencial que eles têm para que a gente possa cada vez mais ser forte e transformar essa campanha numa campanha vitoriosa e saindo dessa zona de rebaixamento. Esse é o objetivo principal. Felipe, minha outra questão é em relação à entrevista coletiva do Sérgio Baresi, que disse que vocês encontraram um vestiário com os jogadores cabisbaixo e sem motivação. Gostaria de saber qual foi a sua primeira conversa com o elenco, o que você pediu, até mesmo porque o Arthur Rezende, ao final do jogo, disse que já teve uma contribuição sua nessa vitória do Guarani contra o time alagoano. O que eu conversei de principal, talvez, com eles na apresentação, tirando a parte tática, né, de treinamento que houve um dia antes, houve a palestra, houve o direcionamento do jogo, da estratégia do jogo, nós fizemos. Mas o que eu conversei é que se o presidente me fez o convite de estar aqui, é porque ele percebeu que eu poderia ajudar o clube de alguma maneira, né, e esses atletas. Então eu vim para ajudá-los. E se eu aceitei o convite, primeiro foi pela maneira como fui abordado pelo presidente e depois pelo Michel, e segundo pela qualidade do elenco, que eu já enfrentei algumas vezes, sei do que eles são capazes e estou aqui porque confio nessa reação, confio neles, sabendo que há uma dificuldade enorme, que cada jogo na Série B é uma decisão, a gente tem que lidar assim com cada jogo, tem que entrar confiante, tem que entrar forte, competindo bastante para que a gente possa sair dessa situação. Lucas Rossaf, Sport News Mundo. Fala, Felipe. O que te motivou a aceitar a proposta do Guarani, haja vista você ter tido já também outros contatos antes de vir para Campinas no mercado nacional? E até na linha do que o Marquinhos perguntou, você já chegou a indicar alguns reforços para a diretoria, para a sequência da Série B? Bom, a abordagem do presidente, acho que foi, no primeiro momento, o que me tocou muito, por ser direto, por ter conversado comigo, por ter passado confiança que eu poderia ajudar o Guarani no momento. Depois o contato com o Michel, mais a qualidade do elenco, acho que são os fatores que pesaram, que foram fundamentais, mais a tradição do clube também. São fatores que a gente pesou para essa escolha e venho confiante, venho com a minha comissão técnica muito confiante de poder construir coisas sólidas para o clube, e não só a curto prazo, não só tirando o time da zona de rebaixamento, que é o nosso principal objetivo agora, mas construir um Guarani cada vez mais forte, com várias coisas, né, sendo trabalhado dentro do clube, como ambiente, como valores, para que sustente uma reação, para que sustente um trabalho a longo prazo e que o clube ganhe com isso e volte a ter conquistas e vitórias. Marco Guarizo, Rádio CBN. Felipe, a gente sabe que todo treinador pede tempo para trabalhar, né? A primeira pergunta que eu faço em cima desse tempo é como pegar um trabalho pela metade com o time já formado, né? O elenco já praticamente todo fechado, você já passou por isso no Red Bull Bragantino também, e como que vai ser para você no Guarani pegar um elenco montado por outros treinadores? Você disse bem,
Eu até tinha comentado com a minha esposa que eu estou ficando acostumado com isso, né? O América foi assim, eu entrei no meio da competição, com pouco tempo para trabalhar para o próximo jogo, e a gente foi caminhando, foi crescendo a cada dia colocando um tijolinho, e as coisas andaram. E no Red Bull Bragantino também cheguei na 3ª rodada do Paulista, a gente já conseguiu fazer a melhor campanha do Campeonato Paulista. Enfim, aqui a gente chegou um dia antes e já conseguimos a primeira vitória. Futebol é muito dinâmico, né? Você tem que estar antenado, assistindo o jogo, conhecendo os elencos das equipes, para que quando você entre, você possa fazer um trabalho e acelerar esse processo de crescimento, né? É o que eu vim fazer, não tem desculpa pelo tempo, a cada dia a gente vai trabalhar muito para ganhar o próximo jogo, e é esse o pensamento que vai estar aqui a cada dia trabalhando, colocando algo mais, colocando os conteúdos que a gente deseja, melhorando o ambiente, trazendo confiança para que a gente consiga os resultados positivos e sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível. Felipe, sobre o pouco tempo de treinamento, né? O treinador tenta colocar a filosofia dele, mas como resolver? Claro que você já detectou algo mesmo na vitória, o que é até melhor para trabalhar, a gente sabe, mas como fazer para corrigir o que você viu de errado no time ou que você viu em outros jogos que você deve ter acompanhado já do Guarani, sem poder treinar, praticamente só recuperando e jogando, recuperando e jogando? Mesmo treinando pouco, a gente direciona o treinamento em cima da melhora da equipe, né? Então, pode ser 20, 30, 40 minutos só no dia, mas a gente já vai direcionar para um crescimento, para aquilo que a gente quer, e depende muito também dos atletas. A aplicação que eles tiveram contra o CRB foi um grande exemplo. A gente treinou apenas um dia, em torno de 40 minutos, e muitas das coisas que a gente passou, eles praticaram ou buscaram praticar. Lógico que vai oscilar, porque não estão acostumados ainda, não criaram o hábito ainda, mas procuraram participar, né? Tiveram interesse de fazer o que a gente pediu. Isso é o mais importante. Isso acelera o processo, isso otimiza o tempo, isso a gente consegue, mesmo com jogos seguidos, e ir evoluindo. Então, depende muito dessa aplicação dos atletas, dessa disciplina, de procurar fazer o que a gente está passando, e a cada jogo ir colocando um tijolinho, porque o jogo também te traz evolução. Ontem eles praticaram 20 minutos muito interessantes, dentro daquilo que a gente deseja, para o início. Assim, a gente deseja muito mais, mas aqueles 20 minutos iniciais já foram um princípio muito do que aquilo que a gente deseja, e aí terça-feira, se a gente conseguir fazer 40, melhor, no outro jogo 60, então você vai crescendo com jogos também. Pouco tempo de treinamento, mas essa dedicação dos atletas, essa disciplina como eles tiveram contra o CRB não pode faltar, até porque temos que trabalhar assim para crescer com os jogos. Felipe, é Marcos Ortiz, do Departamento de Comunicação do Guarani Futebol Clube. Nós terminamos as perguntas dos nossos companheiros de imprensa. Primeiro, seja muito bem-vindo ao Guarani, que seja uma trajetória de sucesso, que você seja o comandante de uma grande campanha do Guarani, primeiro de uma recuperação e depois de sonhos maiores. Eu gostaria que você se comunicasse com o nosso torcedor nesse momento, dizendo as suas palavras sobre a sua chegada ao Guarani, do que o torcedor pode esperar dessa sua passagem e desse trabalho agora. Muito sucesso e muito trabalho para você, viu? Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar num clube de tanta tradição, tão grande, né, de uma história tão grande. É uma honra para mim, eu falo isso para o torcedor. É uma honra estar com eles e peço o apoio deles. Infelizmente tem a pandemia, né, os jogos a gente não tem público, mas a energia chega, né, e esse ambiente que a gente está buscando e já estamos conseguindo através da vitória, através da dedicação que foi passada ontem dentro de campo, da entrega, eu tenho certeza que toca o torcedor. E aonde ele estiver, ele tem que estar com a gente, com a cabeça positiva, pensando e torcendo para a gente, porque vai chegar aqui essa energia, a gente quer que os jogadores sintam isso também. É um início que eu pedi aos atletas para virar a página, né? E para iniciar uma nova jornada com a minha chegada, eu peço aos torcedores também que eles tenham confiança, que eles tenham pensamentos positivos, que acreditem no que a gente está fazendo, e eu garanto a eles, isso eu garanto, que a equipe vai ser competitiva, vai lutar e vai honrar a camisa do time.
Ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Vai acontecer, os 3 resultados. Mas a dedicação, a entrega, a luta, atletas comprometidos com o clube, isso eu posso garantir, até porque eu conheço o elenco.